A paz, queridos, que prazer estar com vocês. Nós estamos estudando sobre os tempos da vida. Falamos do passado, hoje vamos falar do presente e falaremos do futuro. Deus tem uma história de bênçãos para nós. Se o nosso passado foi bom, ótimo, mas se não foi, saiba que no presente você pode fazer toda a diferença, buscar a presença de Deus e transformá-lo numa grande bênção. O presente é um presente de Deus para nós, né? É o dia a dia, quando você acorda e as misericórdias do Senhor se renovam com o nascer do sol. Mas antes de começarmos a estudar a palavra, eu gostaria que você interagisse com o meu canal. Primeiro, você se inscreva, caso não tenha feito. Aperte o sininho para receber as notificações das novas mensagens e interaja. Põe um like ou dislike, faz um comentário, uma pergunta, mas é importante que você se comunique comigo porque eu quero conhecê-los, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre o presente. Como viver bem o presente? Em primeiro lugar, eu quero dizer que para você viver bem o presente, você tem que ter uma atitude importantíssima, que é gratidão. Um coração grato é uma terra bem afofada, pronta para receber uma semente, que são o quê? Os momentos que nós vamos viver para dar bons frutos. Então, gratidão é essencial. Um coração grato é um coração feliz. Um coração grato é um coração bem posicionado na realidade e na verdade que Deus tem para nós, né? Porque Deus tem um fim bom para as nossas vidas. Você sabe que o texto lá em 1 Tessalonicenses 5,18 declara qual é a vontade de Deus e diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós temos que agradecer todas as coisas. E você acha que Paulo escreveu isso em tempos bons? Não, em tempos de aflição. Mas ele sabia como ter um coração grato. Ele podia reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida, o grande pregador da graça de Deus. O que é graça, meu querido? Graça é o presente, né? O favor que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Graça é o quê? Jesus tendo nos amado tanto que mesmo sem nós merecermos, Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós recebêssemos vida eterna, para que nós voltássemos a ter comunhão com Ele. Graça é aquilo que Deus nos dá. Então que nós sejamos agradecidos, não é? Gratidão vem de graça. Você ser agradecido vem de graça, não é? O que é ser gracioso? É uma pessoa cheia de graça. O que é ser agradecido? É uma pessoa estar cheia de gratidão, da graça, né? Reconhecendo a graça e o favor de Deus na nossa vida. Se você está aqui me ouvindo, é porque você tem vida, porque você está respirando, porque você está ouvindo. Tem muitas coisas para agradecer. Em tudo dai graças. E quando ele fala que em tudo dai graças, não é só nas coisas boas. Mesmo nas coisas ruins, quando você está doente, ou quando você vive um revés financeiro, saiba que você mesmo assim tem que agradecer a Deus, falar: Senhor, obrigada porque eu estou passando isso, porque em algum momento o Senhor vai reverter a minha história, em algum momento o Senhor vai me curar, em algum momento o Senhor vai me ajudar a pagar as minhas dívidas, em algum momento o Senhor vai me abrir uma porta de emprego. Comece a agradecer a Deus pelas suas misericórdias, pelo seu favor, por aquilo que Ele já fez por você. Não olhe para as circunstâncias e quando você olhar para elas, discirna Deus no seu caminho. Como diz a palavra, reconhece o Senhor no seu caminho e Ele endireitará a sua vereda. Reconheça o Senhor. Nos bons momentos, nos maus momentos, porque os maus momentos, eu fiz uma vez um estudo sobre como lidar com os maus momentos, né? Sabendo que os maus momentos trarão um grande aprendizado para a sua vida, porque a gente não aprende em tempos de alegria,
de festejo, de vitória. A gente aprende, meu querido, é na perrengue, né? Quando as dificuldades vêm. Então, todas as circunstâncias cooperam para o bem, para o nosso bem. Nós que amamos ao Senhor e que vivemos debaixo do seu propósito. Eu quero citar um exemplo para vocês. Vocês lembram quando Deus libertou o povo do Egito e eles foram para o deserto? Assim que eles chegaram lá, eles tiveram fome e pediram a Deus alimento. E Deus deu o maná. Sabe o que eles fizeram? Em vez deles agradecerem o maná, eles começaram a murmurar, dizer: esse pão é vil, esse pão nós já estamos cansados desse pão, já estamos enjoados. Gente, olha o milagre que Deus fez no deserto. Vinha uma névoa toda manhã e quando a névoa se desfazia, né, se dissipava, caía um grãozinho fino e eles caíam no chão, eles juntavam, faziam então uma farinha e daquela farinha fazer bolos com gosto de mel. Mas eles não gostaram disso. Teve um momento que eles ficaram enfastiados e disseram: esse pão vil, chamaram o maná de pão vil. Forte, né? E Deus se desagradou muito deles. E Deus se desagrada de nós quando em tempos de deserto, em tempos de aflição, Deus nos dá o maná e a gente fica desejando aquilo que a gente teve ou aquilo que a gente vai ter. Né? Ou a gente fica olhando para o passado. Lembra quando eu falei do passado? Esquecer das coisas do passado? Eles ficavam lembrando das coisas que tinham comido no Egito, queriam voltar para o Egito. Né? Se você está vivendo tempos trabalhosos, tempos de dificuldade, Deus está te dando maná, está te levantando uma pessoa para emprestar um dinheiro, está tendo uma pessoa que está trazendo uma cesta básica para você, ou está levantando uma pessoa que está te dando roupas, mas mesmo que sejam usadas, né? Você está trabalhando no emprego que talvez você não está ganhando, que você já ganhou, mas é um momento difícil, por exemplo, agora na pandemia, tem toda a gente que está fazendo bico porque perdeu o seu emprego, mas Deus está dando maná. Então não chame o maná de pão vil, não seja ingrato, seja grato com o maná, né? Porque você pode ter comido melões no Egito, mas melão é passado. Mas um dia você vai chegar na Terra Prometida e você vai comer aquelas uvas, né? Como os espias acharam lá na Terra Prometida, um cacho de uvas que 2 homens tinham que carregar de tanta fartura que ia ter na Terra Prometida. Então, meu querido, entre o passado e o futuro tem o presente. E o presente de Deus é o presente. Então, vivamos bem com espírito de gratidão. E também, Deus alerta o povo. Deus alerta, olha, quando vocês entrarem na Terra Prometida, né? E quando vocês conquistarem, né, as cidades, vocês vão ter cidades inteiras para vocês. Casas, cidades e casas que não construíram. Vocês tomarão posse de colheitas, né, de campos, de plantações que vocês não plantaram. Vocês tomarão posse de muitas coisas que vocês não trabalharam para isso, mas eu vou dar para vocês. Vocês conquistarão cidades, vocês conquistarão povos. E quando isso acontecer, vocês não se esqueçam quem estava por detrás disso. Porque nós temos que ser gratos no tempo da conquista. Lá em Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim, Deus dizendo para aquele povo, né? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, meu querido, primeira atitude que você tem que ter no presente para você viver bem o seu presente é gratidão. Gratidão quando está comendo maná no deserto. Gratidão quando você tiver tomado posse da terra prometida com tudo aquilo, né, que Deus vai te dar. Você tem que ser grato. O teu presente é o deserto, o teu presente é a terra prometida. No deserto, agradeça o maná. Agradeça a água que vai sair da rocha. Agradeça as cordonizes que virão no fim da tarde. Se você estiver comendo maná do deserto
E as cordonizes que vier no fim do dia, né? Aquilo que o Senhor está te dando, a água que está saindo da rocha, não fique enfastiado com essas coisas, mas seja grato e viva com alegria aquele momento, porque um dia você vai chegar na terra prometida. E lá vai ter casas, vai ter plantações, coisas que vocês não plantaram, não construíram, que Deus deu para vocês, mas vocês vão viver tempos de abundância e não se esqueçam da gratidão. Que não diga, né, que vocês não digam para si mesmos, a minha força, o meu braço me adquiriram essas coisas. Meu querido, você precisa ser diligente no que faz. Mas, olha, tanta gente trabalha tanto, né? A diligência leva ao sucesso. Mas tem um momento que você cai no rio, no favor de Deus. Esse povo caiu no favor de Deus. Gente, eles conquistaram Jericó. Por quê? Aquela cidade fortalecida como era, porque Deus os favoreceu. Então, no tempo do favor, no tempo das riquezas da terra prometida, tem um espírito grato. Qual é o teu presente? Seja qual for, seja grato. Segundo lugar, faça com diligência o que você foi chamado para fazer. O presente é agora, o presente é hoje, o presente é você levantar, você arrumar sua cama, você tomar um banho e viver o seu dia com diligência, não sendo preguiçoso. Não, você não pode viver o seu dia preguiçoso, porque se você for preguiçoso, lá em Provérbios diz que você vai se empobrecer. Não adianta você ficar comendo na casa dos outros, você ficar dependendo do favor dos outros. Por algum tempo, às vezes Deus pode até permitir que você viva, né, pela graça e pela ajuda dos outros. Mas você tem que arregaçar a manga, sair, procurar emprego, né? Procurar o que fazer. Eu me lembro que eu estava ouvindo uma pregação da doutora Rosana Alves e ela estava contando que uma mulher chegou para ela, uma senhora, e começou a reclamar que era desvalorizada na sua casa, porque tinha que pedir dinheiro para o marido, e tudo o marido reclamava, os filhos não a valorizavam porque ela não era estudada e os filhos eram estudados, e chorou as pitangas lá, e a doutora falou assim, mas o que você está fazendo sobre isso? Não adianta você ficar chorando, você tem que levantar, sair, procurar ter o seu dinheiro, procurar se informar. E ela ouviu o conselho e depois de um tempo ela encontrou a doutora Rosana e contou que ela havia saído, estudado, hoje os filhos a respeitavam porque ela estava estudando e ela já tinha, através do estudo que estava fazendo, adquirido uma expertise, estava trabalhando, não sei em qual área, não me lembro agora, mas já estava ganhando o dinheiro dela, não precisava pedir dinheiro sempre para o marido. Meu querido, é assim. O seu presente você faz, não seja preguiçoso, não seja relaxado, não seja insatisfeito. Está insatisfeito com alguma coisa? Faça alguma coisa para deixar essa insatisfação. Mude a sua realidade. O que depender de Deus, né, é o terceiro ponto. O que depender de Deus, Deus vai fazer por você. Mas o que depender de você, Ele espera que você levante e faça. Amém? Em Provérbios 12, 24 diz assim, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Ou seja, se você for diligente, for colocado numa posição em algum lugar e se esforçar para fazer o melhor, meu querido, você vai prosperar. Provérbios 2, 27, o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Olha aqui, você tem que ser bem diligente, faça tudo com alegria, faça com entusiasmo. Está cansado? Descanse 5 minutos, dorme 5 minutos, levanta e viva a vida, meu querido, né? Porque se você ficar parado, você não vai a lugar nenhum, o seu presente vai ser uma droga, né? Quando tem que ser um presente. Então, seja diligente. E aqui em Provérbios 21, 5 diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ou seja, os planos do diligente tendem à abundância. Você quer ser uma vida abundante? Né? Você tem que ter posicionamento, você tem que ser uma pessoa dinâmica, você tem que ser uma pessoa criativa, não adianta ficar chorando as pitangas, né? Lambendo as feridas, né? Mas você tem que se posicionar, arregaçar as mangas, buscar uma estratégia de Deus e caminhar. Amém?
Em terceiro lugar, você precisa, no presente, né, entender que esse é o tempo de você construir um bom legado. Como eu digo aqui, passado para trás, presente agora. E o presente vai te fazer construir um futuro, não é? E para que você construa um legado... Olha, eu li um livro, eu gosto de coisas sobre administração, e foi entrevistado um CEO, acho que da Coca-Cola, mas um grande líder, né, de uma empresa importante, e foi perguntado a ele, o que é mais importante no seu trabalho? Ele falou, olha, cada momento é uma ação específica. Então, eu tenho que viver o meu presente e também investir no meu futuro. Eu tenho que viver o presente e preparar a próxima geração da empresa. Porque esse é o tempo que eu estou aqui, mas quando eu sair, quem irá me substituir tem que estar na mesma altura e ir além de mim. Então, meu querido, o presente serve para você construir coisas para agora e para o futuro. O presente é tempo de construir um legado. Lutar para vencer, sabe? Ter uma história de vitória agora, ter um bom testemunho, deixar coisas para os filhos, para os netos. A gente tem que entender que o que está construindo agora é o nosso futuro. A gente vive hoje construindo para o futuro. Decisões certas vão trazer um bom futuro. Caminhos trilhados no caminho da vontade de Deus vai trazer o quê? Um futuro próspero e de paz. Amém? Então não seja somente imediatista. Porque tem gente que começa a crise no casamento, pensa só no presente, né? Você vai viver o presente agora. O presente você vai resolver o seu problema com o seu marido, com a sua esposa. Mas se você não pensar no futuro, sabe o que você vai fazer? Você vai separar dele hoje e o futuro você vai colher o quê? Às vezes uma família disfuncional. Ou seja, filhos que ficaram traumatizados por causa da separação, um segundo ou terceiro casamento porque não deu certo. Então, por que não trabalhar hoje? Para deixar um legado bom. Eu vejo os meus pais, são casados há 60 anos. Eu e o Lamartine somos casados há 37 anos. A minha filha já é casada há 10 anos. Porque nós focamos, eu tenho certeza, a minha mãe conta que no começo do casamento eles tiveram muitos problemas, mas ela falou assim que ela assim nem imaginava em se separar, porque não se concebia naquele tempo. Hoje não. Hoje as pessoas são imediatistas, não pensam no legado que vão deixar. Então você tem que viver o presente tentando construir um bom legado para o seu futuro. E você tem que entender que a felicidade ela não está só no resultado final, mas nas pequenas experiências do dia a dia. Então, o legado significa o quê? Pensar no futuro e viver o dia a dia sabendo que vai produzir um bom futuro. Porque a gente quer, todo mundo, se você perguntar para qualquer pessoa da vida que você conhece, inclusive você, quem não quer um bom futuro? Né? A gente quer, a gente pensa, eu vou viver a felicidade lá. Não, você vai viver a felicidade aqui. Nas experiências do dia a dia, construindo um legado que vale a pena, sabe, ser mencionado futuramente. Então, meu querido, eu quero terminar essa palavra dizendo, o presente é um presente de Deus. Viva com gratidão, com diligência e construindo um legado, né, um legado de bênçãos para os seus descendentes, e que o seu nome seja lembrado como um nome honrado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.